Qué impresionante, son las 6 de la tarde, casi con 10, 9 minutos, y ya todavía tenemos 20 grados acá en la capital. Hace calorcito. Y ahora estoy con una calidez humana maravillosa, porque es primera vez que estoy con la queridísima Eugenia dos Santos, doctora, además subdirectora del programa de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, encargada, dime, también de Bachillerato, haciendo radio, jugando radio, porque nosotros nos queremos pero en los pasillos, y nos queremos en otras instancias del campus, Eugenia. Exatamente. Muchas gracias, Daniela. Buenas tardes a todos. Y un gusto estar aquí contigo, te veo siempre. ¿No es cierto? Nos abrazamos, nos tiramos buena onda. Pasamos energía. Nos queremos. Simplemente mucho. Nos queremos. Sí. Pero hoy tenemos además una muy buena justificación, motivo para estar acá juntos. Voy con una pequeña introducción. Los efectos del cambio climático, bueno, se han hecho sentir, lo sabemos, en todo el planeta, pero no todos los territorios se ven afectados de la misma forma, así como tampoco estos territorios, no todos tienen la misma capacidad de respuesta. Con esta conciencia, el programa de bachillerato de la USACH y su departamento también de vinculación con el medio han organizado, con otras instancias, la vamos a nombrar, el seminario Con Barbalá, sequía, cambio climático y vulneraciones socioecológicas en el Chile rural. Intersecciones entre la academia y las comunidades, algo vital, y que se va a realizar los días jueves 5 y viernes 6 de octubre por la mañana. Ya le vamos a dar las coordenadas. Justamente para conocer los contenidos, la propuesta reflexiva de esta actividad centrada en esta comuna de la provincia de Limarí, en el norte chico de nuestro país, vamos a conversar entonces con Eugenia dos Santos. Doctora en Sociología. Yo soy doctora en análisis del discurso. Ah, mira, qué interesante. Traje bastante tiempo con lenguaje y la sociología del lenguaje principalmente. Y en bachillerato yo estoy trabajando hace 7 años la temática de la historia de la tecnología y la sustentabilidad, que tiene también que ver con proyectos que tengo en el área de literatura y medio ambiente. Entonces, tengo una propuesta bastante disciplinaria, ¿no? En el sentido de pensar que la sustentabilidad es algo transversal a todas las disciplinas, y en ese sentido también que nace ese seminario. Pero ese seminario nace porque yo también soy atleta, ¿no? Soy deportista, conocí Con Barbalá en las carreras de montaña. Con Barbalá es un paisaje increíble del norte de Chile. Me enamoré no solamente de las montañas, pero también de la historia de Con Barbalá. Y finalmente llegué al problema central de la sequía en las comunas del norte de Chile, y específicamente en la resiliencia del pueblo de Con Barbalá en enfrentar tan injustamente, porque el tema del acceso al agua en Chile a través del Código del Agua es algo muy, muy injusto, ¿no? Y ahí nace mi contacto con las organizaciones, a través también de aquellos, ¿no?, atletas que también estaban en conexión con las comunidades agrícolas. Y aquí estoy hoy día con ese... Es una iniciativa de amor, desde el amor también. Yo creo que todo que uno hace tiene que ser desde ahí, a pesar que muchas veces la academia es algo muy rígido, ¿no? Y esa rigidez a veces nos impide muchas veces mirar más allá, ¿no? Mirar la ciudadanía, porque no es solamente dentro, ¿no?, de nuestros laboratorios y de nuestras salas de clase o de nuestras investigaciones que vamos a ser sustentables, ¿no?, poder colaborar con la comunidad. Pero yo creo que ahora con ese seminario, que justamente o que tú dices es hacer conciencia a través de las expresiones de los activistas ambientales, de los expertos y principalmente de los líderes que están ahí día a día luchando contra el cambio climático, como tú dijiste, contra la sequía que ya afecta a la región a bastante tiempo. Que además, dentro de las condiciones intrínsecas de donde está ubicado Con Barbalá, es un clima semidesértico, propiamente tal, y muy acentuado ahora con la sequía. ¿Y cuáles son, cuéntanos un poco también las condiciones socioculturales de las que tú también pudiste ver, de las que se van a abordar también a través del seminario, y por qué Con Barbalá es representativa de estas problemáticas y precariedades sociales, económicas, derivadas justamente de todos estos factores? Y acá en Santiago
nos cuesta mirar. Nos quedamos con zonas más cercanas, aquí en la quinta región, algunas emblemáticas porque se han organizado y han hecho mucho ruido y han llegado a los medios y a las autoridades, pero como que, bueno, somos tan centralistas que no miramos Sí. no estamos mirando a nuestros compatriotas. Sim, eu espero primeiro, não, que as pessoas ubiquem e tenham essa perspectiva do câmbio climático, não somente através dos expertos que explicam o fenômeno. Explicar o fenômeno é importantíssimo, mas também há que pensar em lo que esse fenômeno em quanto esse fenômeno impacta, não? Convarvalã é uma das comunas mais pobres de Chile, tanto regional como nacionalmente. Essa pobreza é em consequência exatamente dessa política do abandono às províncias que está dentro desse modelo neoliberal que faz, não, como tu mesmo dijiste, este centralismo. Muitas pessoas, inclusive hoje dia meus estudantes, não sabem onde está Convarvalã. Convarvalã é uma cidade que tem uma história, é uma cidade com orígenes, ¿no? Com pueblos originários, diaguitas. Há turismo que se desenvolve em Convarvalã através, todos nós outros sabemos que o norte de Chile... E a pedra com barbalita, que está linda. Sim, a com barbalita vai chegar à artesania, pero Convarvalã tem também observatório, e faz parte desse gran cordão que tem em Chile com o cielo mais limpo, ¿no? Então, se Convarvalã tem uma história, pero é invisibilizado. Pero lo que me chamou a atenção especificamente é que essa invisibilização é muito triste porque eles lutam praticamente solos. Eu solamente vou dar um exemplo, ¿no? Em Valle Hermoso, que é estanque, ou estanque não, um tranque que eles têm, que foi construído por el Estado, se manifesta a própria desigualdade no acesso à água. Por quê? Porque em Valle Hermoso, onde se constrói esse tranque, que em realidade, através de las ações da água, as pessoas têm acesso, não, a essa água, mas tu tens acesso em Chile através do Código de Água. Quanto mais ações de água tu tens, mais acesso à água tens. Então, se na Junta de Vigilância destas comunidades, aqueles fundos, que são 3 fundos que têm acesso à água, porque eles têm mais ações de água, eles se quedam com toda a água. Então, se os campesinos, que são os que têm menos ações, não têm acesso a essa água. Desde essa perspectiva, em la Junta de Vigilância, quando há que votar, eles não votam por persona, eles votam por ação. Então, se quem tem mais ações, é o que tem mais acesso à água. Se perpetua a desigualdade. Exato. E isso exige que de los campesinos, de las comunidades, que criem estratégia de resiliência, estratégia de resistência para enfrentar isso. Porque como eles não têm acesso à água e os fundos mais ricos têm esse acesso, eles criam, eles mesmos, isso que mais me chamou a atenção, eles criam um projeto. Por exemplo, cosecha de água de lluvia. Imagina que a última lluvia que tuve em Convarvalã, eles puderam armazenar, através das precipitações, água que todavia tem um pouquinho. Pero, por outro lado, a auto-organização de las comunidades para aceder a esse tranque em Valle Hermoso dificulta também eles desenvolverem essas estratégias. Por quê? Porque, no fundo, eles têm mini tranques, eles têm zanja de florestação, que são as infiltrações, só que aqui vem algo pior, Daniela, que são os poços ilegais que esses mesmos fundos fazem em las cajas de los ríos. Como os campesinos também têm acesso a esse grande rio que passa aí em Valle Hermoso, eles têm acesso a essa caja, mas como há roubo de água provocado por essas agrícolas, esse roubo de água impede que as capas, ¿no? que as napas subterrâneas se cheguem a todos eles. Então, aí nós temos sequia, eles não têm acesso a um lugar onde há a florestação, porque essas napas estão praticamente afetadas, não? Que significa isso? Que também o consumo de água potável
se dificulta para a população. Então, obviamente, toda essa situação que é invisibilizada por el Estado e que eu creio que com Barbalá que é solamente um exemplo, Sí, claro. ¿no? De lo que nós podemos ver em Chile. Eu creio que está aí a temática da migração, porque já não podem plantar. Os crianceros, as crianceras, eles têm dificuldade em aceder à água. Então, isso aqui é uma luta de desigualdade e de injustiça com o tema do direito à água, que eu creio que deve ser discutido não somente por los expertos, não somente por los políticos, mas neste seminário, que eu espero que seja um pontapé para que nós, como universidade, também cheguemos a pensar que ensinar e educar é também uma responsabilidade de ajudar, de que generar conhecimento também para ajudar as populações. Então, quando nós trazemos esse seminário com a Mesa Rural de Convarvalã, com o Conselho Regional da Quarta Região, com o Comitê de Água Potável del Durazno, com a Mesa Comunal de Discapacidade de Convarvalã, com a Coordenadora em Defesa da Água, de Cocotí, del Vale del Cocotí, e também com as comunidades, no caso de Panicillo, a comunidade agrícola de Vivanco, que eu pensei na primeira parte desse seminário que nós pudiéramos juntá-los, que os estudantes e a comunidade tiveram esta visão, não? Porque eu penso que a academia tem também um papel social que cumprir. E o papel social é acercar-se à comunidade, mas também a los movimentos sociais, entregando esse conhecimento, não? Porque senão isso se torna algo bastante anacrônico e abstracto. E abstracto, é anacrônico. Claro, tu te quedas em uma sala de classe. Eu sempre digo isso a meus estudantes, que quando eu estou falando de um fenômeno social, eles fazem parte do fenômeno social, não? Somos parte. Então, claro, então esse seminário que vai ter a participação do senador da República, Daniel Núñez, ele ha participado e apoiado muito a los campesinos da região, obviamente é sua região. Sí, claro. E temos também a ex-constituinte, a Viviana Olivares, que também é especialista na água. Temos a participação de los paneles com os campesinos de todas essas organizações, líderes e ativistas, e además pessoas de allá, pessoas de Convarvalã, que puedan entregar esa realidad empírica. Eso te quería preguntar, Eugenia, porque pensando también a quién va dirigido, yo creo que lo más basal es escúchennos, ¿no es cierto? Escúchennos. Esta es nuestra problemática. Y nuevamente reafirmar esa idea: Santiago no es Chile. Qué bueno que una universidad como la nuestra, aunque lleve el nombre de Universidad de Santiago, pero sabemos que en su espíritu siempre fue nacional y la mirada también lo es. Primero, escuchar, ¿no? El diagnóstico, la problemática, lo que padecen, cómo también se encuentran solos, como tú señalabas, y quiero recordarle a los auditores que estamos con la doctora Eugenia dos Santos, subdirectora del programa de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, encargada también BIME de Bachillerato y gestora de este seminario con Barbalá, sequía, cambio climático y vulneraciones socioecológicas en el Chile rural. Y en ese sentido, claro, justamente hacer dialogar y que los protagonistas sean las comunidades y todas las personas que desde la academia, desde la política, desde la expertise, ¿no? En este caso con temas medioambientales, puedan aportar. Pero a veces uno piensa que el seminario, o un seminario, un congreso en general, Eugenia, es una gran vitrina. La idea es: ¿qué hacemos después con esto? ¿No? Es como un poco lo que pasa en un medio de comunicación con una conversación, donde se prenden luces, y un poco lo que te pasó a ti cuando vas al territorio a hacer deporte en comunidad y te das cuenta que te enamoras. Hablemos un poco también de, más que las expectativas, lo que a ti te inspira y lo que te gustaría que llegara a pasar en el seminario y post-seminario. Perfecto. Mire, eu creio que acá nós estamos dando início, não? Como programa de bacharelato, nós estamos dando início a uma visão, a formar uma identidade. Principalmente porque para mim e para, eu creio que minha equipe, que são vários, e eu quero saludar nesta construção desse seminário, a diretora do programa, a doutora Verushka Fuente, que está apoiando a senhora Karin Baeza, que é a assessora de qualidade, Léo Cabeças,
Grande Leo. Grande Leo e todo o equipo de bacharelato que está nisso. Nós o que queremos mostrar é que o tema da sustentabilidade, o tema do câmbio climático, o tema do calentamento global não é uma temática que vai ser solucionada por uma ciência. É um tema transversal e que tem que estar em toda a ciência. Además, eu creio que mais allá de explicar os fenômenos, nós temos que pensar em la humanidade. E pensar em la humanidade é pensar em los problemas que tem a gente com relação ao câmbio climático. Porque o câmbio climático, a parte do tema que há em Chile, que é muito conflictivo, o tema do direito à água, que todos os movimentos por defesa do água apuntam, e agora no processo constituinte, quizás nós podamos retomar essa temática, é reflejo, eu creio que a temática do água é reflejo do próprio modelo econômico. Inclusive, a política do abandono, como eu falei a princípio, é reflejo disso. Sim. Então, se pensar em uma política de ensinança, pensar em uma política de conscientização, de educação ambiental, é pensar como nossos estudantes se vão conscientizar disso. E a consciência não é somente através daquele acadêmico que tem a capacidade de transmitir seu conhecimento, mas também é através de estas vozes, essas narrativas, esses relatos que construem a consciência, não? E a consciência ela também é construída através desses eventos. A partir de aqui, eu creio que nós dentro da disciplina, porque esses campesinos também vão ter um encontro, um seminário interno com os estudantes de tecnologia e sustentabilidade, que estudam aí saúde e câmbio climático, temática de gênero e câmbio climático, porque o câmbio climático nos afeta a todos. A partir de aqui, nós vamos seguir trabalhando com eles, provavelmente. A partir do seminário, vamos fazer um documental através do apoio que podemos ter na universidade e seguir assessorando. E hago uma invitação a todos meus colegas que trabalham com a temática ambiental, que possam acercar-se. Nós creio que dentro da universidade sei que temos muitos colegas que trabalham essa temática e que nós podemos construir juntos, não, uma forma de responsabilidade social e chegar à cidadania. A cidadania que sofre, que não tem essa possibilidade, mas como eu te disse, apesar desta debilidade que têm os campesinos em termos técnicos, sim, eles logram pensar em estas medidas de mitigação para sua própria vida. E isso é consequência de quê? De uma migração climática, que eles têm que sair de aí a ir a outros lugares, de um acalentamento global que não vai parar agora, que é uma tendência. Sim. E nós, como seres humanos, temos que unir-nos. Então, o que quer passar esse seminário é essa união, independente da química, da física, da sociologia, da história, de tu especialidade ou tu área de interesse. Exatamente. Sí, esto nos compete a todos. Exactamente. Y desde el lugar, no importa que seas santiaguino, que seas penquista, que seas de Concepción o viñamarino, y si estamos hablando de Conbarbalá, es lo mismo. Es lo mismo. Vamos a dar todas las coordenadas para invitar. Bueno, hay un formulario que también se puede llenar, pero demos todas las coordenadas porque esto va a ser 5 y 6 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 12:30 horas, ambos días, en Avenida Víctor Jara, 3650, acá en Estación Central, y también, si no, en Metro Universidad de Santiago. La entrada es liberada y toda la información está en www.bachillerato.cl. Así que súper buen horario, ¿eh? Eso se agradece porque es un horario que la gente puede llegar a las 10 de la mañana, no te toma también toda la jornada, ya sea académica, si eres profesor, si vas a estudiar o si trabajas, son 2 horas y media, lo cual es súper razonable también para profundizar, son 2 días. ¿Alguna invitación? Otras, bueno, las redes sociales también está ahí en Bachillerato USACH, tanto en Instagram como por supuesto en Facebook, en X o Twitter, TikTok, ahí tienen TikTok. También tenemos. ¿Y sales bailando? USACH Bachi. Yo para mí TikTok bailando. Es baile. Yo soy muy boomer, pero también, Daniela, podemos invitar a los profes que tienen clase essa hora, que podem ir a vernos. Eso, por favor, a la invitación a todos tus colegas, compañeros y compañeras. Sim, a mis colegas que têm clase essa hora, que queiram acompanhar-nos, que vai estar... bueno, nosotros, eu creio que sustentabilidade são vários fatores, social, econômico, cultural, político,
y quisimos reunir a todos y así será. Y para adelante desarrollar una política de aprendizaje que nosotros podamos llegar a la comunidad. Yo creo que esa vinculación con el medio, ¿no? Eso que las universidades hoy día tanto buscan, ¿no? E que a rádio busca e que todos buscam e que nós pensamos exatamente nesta conexão, não? Por isso se chama intersecções entre comunidades e academia. E que a academia salga a la comunidade. Eu creio que podemos contribuir a esse desenvolvimento de pessoas que nossa universidade tem como lema e traê-los para cá e nós para allá e assim construir um movimento, não? Porque no fundo é um movimento em apoio a estas pessoas tão valiosas que estão aí lutando por sua vida. É uma coisa tão simples, Daniela, como lavar roupa, para eles, na zona rural, é super complexo. Então, se imagina a saúde dos niños, como está complicada, ou se não, a situação das mulheres, que são sempre as que têm que buscar o água. Entonces el agua es un efecto dominó o un círculo vicioso respecto a una problemática, cómo va impactando en todo. Exactamente. Nosotros damos por hecho que abrimos la llave, excepto estos días que va a haber un corte por la línea 7, pero bueno, pero por lo general está ahí, a la mano. Exactamente. Absolutamente. Y con Barbalán es la perspectiva, ¿no? Es el ejemplo concreto. Y ellos, como yo nombré, las varias asociaciones y organizaciones van a estar acá. Espero que esse desolador panorama em la comuna de Convarvalã eu haya podido representar. É negro o panorama que eles têm, mas eu creio que, por exemplo, a morte de ganado, a falta de água para a plantação e para o cultivo. E vamos a ver, ¿no? Se nós temos um acercamento muito mais allá e podemos chegar a la comuna, pero por lo menos a essas 8 organizações nós já lá vamos atender acá e eu estou muito contenta com isso. Voy a repetirlas. Confusan Chile, Defensa del Agua de Valle Cogotí, Mesa Comunal de Discapacidad con Barbalá, USACH, ¿Revaloras USACH? Revalora é uma rede. Revalora USACH, está bueno el nombre. Sí, está excelente. Y muy importante lo que señalabas, lo de vinculación del medio como unidad, porque finalmente la vinculación lo hace todo. O sea, finalmente si no nos vinculamos, ¿para qué estamos? Somos seres gregarios. Exacto. Por eso el tema de ese anacrónico, ¿no? Pero desde el punto de vista de las comunicaciones también, essas comunas sofrem muito porque não tem meio, não tem espaço. Então, se foi pensando nisso que nasceu esta ideia de que o espaço de nossa universidade fosse ponto generador de consciência da problemática da sequia e que todos possam ir e que nós somos mais allá de que a academia, a universidade também somos poder, não? E esse poder de comunicação que podemos ter com a universidade para ajudar, y hay que usarlo para el bien común. E ajudar a la gente. Assim que, ojalá que tudo resulte, que esse matrimônio, né, certo? Entre essas intersecções seja matrimônio inseparável e que nós podamos avançar. Se basa en el amor, en la cooperación y en el crecimiento recíproco. Exacto. Doctora Eugenia dos Santos, subdirectora del programa de bachillerato en Ciencias Humanidades, encargada del BIME de bachillerato y gestora de esta gran instancia, Seminario con Barbalá, Sequía, Cambio Climático y Vulneraciones Socioecológicas en el Chile Rural. Intersecciones entre academia y comunidades el próximo 5 y 6 de octubre, jueves y viernes, entre las 10 y las 12:30 horas. Toda la información, y esto es acá en nuestra casa de estudio, en estoy muy sentada, muy cómoda, www.bachillerato.cl. Bachillerato USACH, ¿o no? ¿La página? Sí. Gracias, Eugenia. Gracias a ti, Daniela. Siempre un gusto estar contigo. Mucha suerte, mucho éxito siempre.